Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nem sempre estamos fervorosos em Deus, estamos tão dedicados à oração e à palavra, e na verdade essa é uma luta constante, pois vivemos em um mundo, mas somos de outro. E esse mundo aqui sufoca diariamente a nossa real identidade. Nosso papel então, como igreja, como corpo, como irmãos, é aquecermos uns aos outros, para não deixarmos que o Espírito se apague dentro de nós. E hoje eu quero falar com você sobre esse fogo, sobre essa permanência, sobre constantes na presença. Porque é assim que devemos ser, constantes na presença. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 17, nós lemos: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, o livro de Apocalipse é a revelação do fim dos tempos que Jesus mostrou para o seu discípulo amado João, o apóstolo João, o único discípulo que presenciou a crucificação de perto. Os demais se dispersaram. Eu acredito que é por isso que a revelação de Apocalipse, o fim dos tempos, foi dada exatamente para João, pois só tem revelação quem de fato olha para a cruz, não nega Jesus e persevera com ele até o fim. E nessa revelação, Jesus dá instruções para João escrever 7 cartas, uma carta para cada igreja, e que na verdade não são 7 igrejas, são 7 fases que o povo de Deus passaria ao longo dos séculos seguintes, e que nós estamos incluídos nessa linha cronológica. E aqui nesse trecho, João transcreve as palavras de Jesus para esse tempo da igreja. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: morno é aquilo que não ficou tempo suficiente no fogo. Morno é aquilo que não ficou tempo suficiente no fogo. Quando Jesus fala: conheça as obras que você realiza, que você não é nem quente e nem frio. Veja, se tornou um costume entre nós, cristãos, as pregações, o conceito de dizer que Jesus estava condenando alguém que era crente, que era quente e se esfriou. O conceito de que morno é quem já foi quente um dia e se deixou esfriar. Mas essa não é uma verdade absoluta. Morno também pode ser alguém que não permaneceu tempo suficiente no fogo. Na verdade, eu acredito muito nesse conceito. E por quê? Perceba algumas coisas nesse texto. Deus é quem está falando, né? Jesus está falando. E fala que ele está a ponto de vomitar, porque está morno. A palavra morno nos originais gregos aqui significa indiferente. Sabe? Como sem graça. Então, como então não se tornar morno? Como se tornar quente ou como não se esfriar? Apocalipse 1,14 revela a visão de Jesus glorificado que João viu antes de ter toda a revelação do Apocalipse. A mesma visão que Daniel teve, relata em Daniel capítulo 10, verso 6, que é a visão de Jesus glorificado. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os olhos eram como chama de fogo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Então, o lugar certo de aquecermos, de permanecermos, até que nos esquentemos verdadeiramente, de manter a chama acesa, é na presença do Senhor, aos olhos do Senhor. Então, não adianta termos obras se não nos mantivermos na presença. Obras sem a presença de Deus não passa de assistencialismo. E Deus quer muito mais do que isso em nós. Por isso que Jesus fala: eu conheço as obras de você, mas você está morno. Você não está quente e nem frio. Ou seja, você só está fazendo, mas não está na minha presença. Deus quer nos ver queimando no Espírito Santo. É isso que Ele quer de nós. E só conseguimos queimar no Espírito Santo se permanecermos diante os olhos do Senhor, que são como chama de fogo. Por isso a Bíblia narra em Atos capítulo 10, quando o centurião Cornélio fazia suas esmolas. Deus viu isso. A Bíblia diz que
As esmolas que ele dava subiam como aroma agradável a Deus. E Deus viu um homem fazendo obras, dando esmola, ajudando as pessoas, e mandou Pedro, o apóstolo Pedro, até lá na casa dele, pregar o evangelho do reino para ele e para sua família. Deus viu as obras, mas queria algo a mais para a vida dele. E ao mesmo tempo Deus dá uma visão para Pedro e manda Pedro até na casa de Cornélio. E antes de Pedro terminar a pregação, algo acontece. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E Deus consegue então aquilo que ele queria. Deus coloca o Espírito, o fogo do Espírito, o próprio Espírito que queima dentro de nós, coloca dentro do coração daquele homem e das pessoas daquela casa. Conheço as suas obras, mas você não está quente nem frio. Deus quer nos ver fazendo as coisas, mas com o Espírito Santo dentro de nós, diante da presença dele. É isso que ele quer de mim e é isso que ele quer de você. Então permaneça na presença do Senhor até que o seu coração queime. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: o processo que nos leva de volta. Quando Deus diz, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus nos dá outra perspectiva sobre o motivo o qual aquela igreja, aquele povo estava de fato frio. Eles saíram da presença. Sim, mas por que eles saíram da presença? Porque se apoiaram em sua própria sabedoria, em sua própria riqueza, em suas posses. Eles dizem, sou rico, estou bem de vida, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquele povo se distanciou da presença porque eles se apoiaram na sua própria riqueza. Sabe, Jesus dá uma direção para eles corrigirem a rota. Apocalipse 3, verso 18. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas também para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Deus, através de Jesus, dá um processo para aquele povo. E são 3 etapas. Aconselho que você compre ouro, compre vestes brancas e colírio. Qual é o ouro refinado? A palavra de Deus. Então o que nos torna ricos não são as posses terrenas, mas o tesouro do céu. O que nos torna ricos não são as posses terrenas, mas o tesouro do céu. Um tesouro que nos foi deixado por meio das Escrituras, a palavra de Deus. E a direção aqui é seguir esse processo. O tesouro, as vestes brancas e o colírio para enxergar com clareza. Na verdade, esse é um processo que se inicia pela palavra. Porque a única coisa capaz de te aproximar do caráter de Deus é a palavra de Deus. Sem ela, nós não somos nada. Deus fala através das Escrituras. Ele se revela através das Escrituras. Ele ensina, corrige, direciona, tudo através das Escrituras. Então a primeira coisa que você precisa fazer para queimar, para estar de fato quente, é estar perto da palavra de Deus. Porque assim você estará diante os olhos do Senhor. E é através dela que Deus nos dá o caminho para nos lavar, para nos purificar. E depois de puros, nós conseguimos enxergar com clareza a vontade do Pai. Enxergar com discernimento o agir de Deus e assim conduzir a nossa vida. Então é um processo. Compre tesouro refinado, esteja perto da palavra. Perto da palavra você vai ter vestes brancas. Perto da palavra, os seus olhos vão ser abertos para que você consiga enxergar com clareza. E é isso que Deus estava dizendo para aquela igreja, para aquele templo, para aquele povo. E é assim que Jesus faz conosco. É assim, esse é o zelo, sabe? Esse é o zelo que Deus tem por nós. Jesus direcionou esse processo e fez como faz com a gente também, com carinho, com cuidado, com zelo, para que a gente de fato se arrependa de tudo que nos afastou dele. Esse é o zelo que Jesus tem por você. Não fique longe da palavra. Não deixe de se lavar, de se purificar. Não se torne insensível e não apoie nas suas próprias riquezas, nos seus títulos, na sua própria vida. Sabe, olhe para aquilo que Deus está fazendo. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Terceira e última chave para encerrarmos. Escute a voz dele. Jesus encerra essa carta
sabe, para aquela igreja, esse tempo, essa fase da igreja, com algo que você já escutou bastante, que você conhece, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como já pregamos sobre isso aqui. Mas hoje, nesse contexto, nesse fechamento, eu quero enfatizar isso no seu coração. Deus estava falando para um povo, sabe, que não permaneceu tempo suficiente no fogo, que não permaneceu tempo suficiente na presença dele, diante os olhos dele, para de fato ser aquecido, e que estava fazendo coisas boas, sabe? É como se aquele povo tivesse olhado para Jesus, olhado para Deus, absorveu alguma coisa e começou a fazer as coisas boas, sabe? Obras, alguma coisa aqui, outra ali, mas não estavam de fato na presença dele. E aquele povo não conseguiu, de fato, atingir a temperatura certa do Espírito, digamos assim. E aí Deus fala, estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e cear com ele. Por quê? Porque se a pessoa abrir, se de fato abrir a porta, aquela presença dele vai estar de volta na vida da pessoa. E assim aquela pessoa vai se aquecer novamente ao ponto exato, ao ponto certo. Então veja, Jesus estava dizendo que estava batendo a porta, mas enfatizou que precisávamos ouvir o quê? A sua voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Sabe, Jesus enfatizou que precisávamos ouvir a sua voz e não as batidas da porta. Há uma diferença aqui, nós já falamos sobre isso. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas entenda. Ouvir as batidas da porta, podemos escutar até de longe. Você sempre escuta alguém batendo na porta lá de longe. Mas a voz de quem está do outro lado, só conseguimos ouvir de perto. Ouvir as batidas da porta, podemos escutar até de longe. Mas ouvir a voz de quem está do outro lado, só conseguimos ouvir de perto. Talvez seja por isso que o verbo utilizado aqui nos originais é um verbo que significa prestar atenção, que é o verbo akou do grego. Prestar atenção, considerar o que está sendo dito, perceber o sentido do que está sendo dito, conseguir aprender através do que se escuta. Essa é a diferença. Deus não quer que você simplesmente escute as batidas da porta. Deus quer que você escute a voz dele. E é isso que precisamos fazer. Estar atentos àquilo que Jesus quer falar e fazer em nossa vida. Para isso, precisamos silenciar as vozes internas e os ruídos externos que nos impedem de prestar atenção do que ele está dizendo. Porque o intuito aqui é que, ouvindo a voz dele, a gente abra a porta, ele entre e agora que a gente fique diante dele e assim aquecer de volta o nosso coração à temperatura correta. Sabe quando alguém te liga e você está num lugar muito barulhento e você fala, espera aí, eu estou num lugar que tem muito barulho, eu vou sair daqui para conseguir escutar. Você não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Assim é quando tentamos ouvir Jesus. Nós precisamos ir para um lugar silencioso. Eu não estou falando sobre lugares físicos. Muitas vezes o barulho está dentro de nós, na nossa alma. Então aquiete a sua alma. Acalme os seus ânimos. Não se apoie em você mesmo. Foque naquilo que Deus está tentando dizer para você nesses dias. O que Ele quer é sentar na mesa com você. É ficar na sua frente. Os olhos dele são como chama de fogo. E essa chama de fogo vai aquecer o seu coração. E você vai atingir a temperatura certa. O Espírito vai queimar dentro de você e a sua vida não será mais a mesma. Esse é o meu desejo para a sua vida. Essa é a minha oração para você. Eu quero orar por você hoje. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua sabedoria, Pai, pela tua revelação. Nós queremos ser constantes na tua presença, Pai, porque na tua presença nós nos mantemos aquecidos. Na tua presença, Papai, nós temos tudo o que precisamos. E eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que ela não seja morna nem fria, mas que ela seja quente, Pai, no Senhor, fervorosa no Senhor, diante o Senhor, Papai, diante dos teus olhos, Papai. Que ela entenda sempre o processo, Pai. Que ela compre ouro refinado, que ela esteja sempre em constante estímulo pela tua palavra, Pai, lendo a tua palavra, escutando o teu Espírito, porque só assim a vida dela será de fato transformada e que ela escute a tua voz cada vez mais, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa. Se você lembrou de alguém, abençoe essa pessoa com essa mensagem
Envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Se inscreva nos nossos canais, no YouTube e Spotify. Temos todos os dias por lá também essas mensagens para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.